Irmãos, a gente continua no estudo da teologia da aliança aplicada à família. E nós temos chamado o nosso estudo de família da aliança. É a teologia da aliança que vimos sendo aplicada à família. Estamos dentro de um ponto do estudo e já se vão algumas semanas onde nós estamos refletindo sobre os filhos. E vamos prosseguir hoje, falando um pouco sobre os filhos. Nem sempre trazemos esses assuntos à tona, e é importante o tempo quando nós temos um conteúdo que lida diretamente com esta questão, já que é um grande desafio para todos nós, e é de suma importância. Nós temos visto que o plano de Deus para a sua igreja, para o seu povo, passa pela família da aliança. E de forma insubstituível, passa pela educação dos nossos filhos dentro da vontade manifestada de Deus nas suas escrituras quanto ao povo da aliança. Semana passada, nós lemos um texto no livro de Juízes que nos disse que Josué faleceu e toda aquela geração faleceu também. Todos os anciãos que viveram após Josué foram unidos a seus pais. Eles faleceram, eles morreram. E após aquela geração, levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor nem os seus caminhos, que não conhecia as obras do Senhor, e por isso o povo se apostatou de Deus. Houve uma falha geracional, houve uma descrença que alcançou o povo na transição entre gerações. E nós corremos esse mesmo risco. E precisamos estar atentos para não falharmos naquilo que Deus espera de nós, na educação dos nossos filhos. Semana passada, nós vimos que os nossos filhos devem ser ensinados de acordo com o mandado espiritual. Este, entre aspas, eu estou chamando aqui dentro da teologia da família da aliança, de o primeiro e grande mandamento. Pegando o termo bíblico, quando o Senhor Jesus Cristo diz que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e grande mandamento. Dentro da família, o primeiro e grande mandamento, podemos dizer desta forma, é ensinarmos os nossos filhos de acordo com o mandado espiritual, entendendo e transmitindo isso, e vivendo isso, que nós fomos criados, não para crescer, casar e constituir família apenas, não para ir à escola, estudar, aprender uma profissão, ter um trabalho, ganhar dinheiro e construir um patrimônio, não para desenvolvermos perícias, habilidades na nossa vida, habilidades técnicas, habilidades relacionais, aprendermos idiomas, aprendermos esportes. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, acima de tudo, que nós vivemos para a glória de Deus. Esse é o primeiro e grande mandamento na família, é ensinar os nossos filhos o mandado espiritual. Vivemos para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos outra coisa qualquer, os nossos filhos precisam aprender isso. E ver isso em nós, devemos fazer para a glória de Deus. Assentados em casa na hora da refeição, agradecer a Deus, porque precisamos do alimento. E Deus é quem nos concede o alimento para a nossa subsistência, para que mantenhamos a nossa força física. Quando estivermos passando por uma luta, orarmos juntos como família e dizermos a Deus: Senhor, que nessa luta o Senhor seja glorificado na nossa vida,
que nós não o envergonhemos diante de circunstâncias adversas, e os nossos filhos verem isso e passarem juntamente conosco pela luta, glorificando ao Senhor. Que isso seja vivenciado no nosso lar, no seio da nossa família. Esse deve ser o invólucro, deve ser o que reveste todo o ambiente familiar. A ideia de que nós estamos ali para a glória de Deus. Veremos hoje, então, algumas aplicações do mandado espiritual, que deve ser o revestimento, deve ser a base, agora dentro do mandado social. Já falamos diversas vezes, em diversos momentos, sobre esses mandados. O mandado espiritual, o social e o cultural. E hoje, então, o foco é o mandado social, e nós vamos perceber as abrangências desse mandado. Por exemplo, algo que nessa semana foi bem noticiado, tendo em vista o momento que nós estamos vivendo, a questão do aborto. A questão do aborto tem que ser tratada biblicamente dentro do mandado social. E a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre aborto? Tem, muita coisa. E nós precisamos passar isso para os nossos filhos. É algo que tem a ver com a sociedade, que tem a ver com pessoas que compõem a sociedade na qual nós vivemos. Famílias que formam igrejas, que formam os sindicatos, que formam os partidos políticos, que formam as lideranças. Se todos guardassem as orientações da palavra de Deus, a primeira coisa que seria feita ao lidar, por exemplo, com um assunto como este, aborto, era, em reverência à palavra de Deus, os nossos líderes pegarem a Bíblia e dizerem: vamos consultar as Escrituras e ver o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse assunto. Certamente a nossa nação seria muito mais abençoada. Bem-aventurado o povo, nós lemos isso na semana passada, no Salmo 144. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Mas vamos então conversar um pouco. Os irmãos têm liberdade, como sempre, na escola dominical, de participarem, de interagirem. Vamos falar sobre o mandado social. Em poucas palavras, eu gostaria de ouvir os irmãos quanto a uma definição. Quando nós falamos mandado espiritual, nós estamos nos referindo a quê? Ele estabeleceu para nós, e o que é que ele estabeleceu? O mandado social. O que é que foi estabelecido por Deus dentro do mandado social? O relacionamento entre pessoas. Ok, então este é o ponto principal, presbítero Adal. O relacionamento entre pessoas que envolve família, ou, dizendo mais adequadamente, começando na família. O relacionamento entre pessoas começando na família, onde os princípios, os valores precisam ser lançados, fincados, firmemente arraigados no coração dos filhos dentro de casa. Esses filhos vão sair e eles vão formar as suas próprias famílias. E ali eles deverão passar esses princípios, esses valores que eles receberam. O mandado social está primeiramente colocado em Gênesis 1. Vamos voltar nesse texto, para que a gente veja o início. O contexto da criação foi um contexto perfeito, onde homem e mulher deveriam viver para
a glória de Deus, assim como nós devemos viver hoje, porém num contexto imperfeito, não havia pecado lá, homem e mulher deveriam se unir, formarem uma só carne através da conjunção carnal, através do coito ou da intimidade sexual. Não simplesmente isso, mas essa é a melhor e maior ilustração de tornar-se uma só carne. Anatomicamente, homem e mulher se completam. Quando um está com o outro, com toda a pureza e santidade, quando um deita sobre o outro no leito conjugal, os dois se completam. O homem e mulher, o macho e a fêmea, o que penetra e a que é penetrada. É esse o sentido bíblico, quando a palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou, macho e fêmea, o que penetra e a que é penetrada, aqueles que formam uma só carne. E aqui então em Gênesis 1, versículos 27 e 28, o texto da palavra de Deus vai nos dizer assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Vejam que aqui, irmãos, está no imperativo, é o mandado social. Alguém pode pensar assim: será que é válido diante de Deus uma família se casar e decidir não ter filhos? Não é válido. Diante de Deus, a família deve ter filhos. A impossibilidade física é um outro caso. A incapacidade de gerar é um outro caso. Mas famílias saudáveis, férteis, que se casam, homem e mulher, devem ser fecundos. Faz parte do chamado de Deus para a humanidade. O homem e a mulher devem procriar. Sede fecundos. É claro, irmãos, que com prudência não é ser fecundo indefinidamente. Algumas pessoas brincam, que Deus disse que nós devemos povoar a terra, mas não é uma família só, Não é uma família só que vai povoar a terra. Em Adão era uma família só. As famílias foram se multiplicando. Nós precisamos ter filhos, sim, devemos ter filhos segundo a ordem de Deus, dentro da normalidade, mas de acordo com a nossa condição de educá-los, de criá-los, de tratá-los, de alimentá-los, de ensiná-los a teologia da aliança, de ensiná-los a viver para a glória de Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Bom, vamos parar por aqui. Aqui já está na transição para o mandato ou o mandado cultural. Mas aqui, irmãos, biblicamente falando, é onde nós encontramos o mandado social, quando Deus criou homem e mulher, os fez fecundos e disse que eles deveriam se multiplicar, deveriam aumentar a população humana e viverem em obediência a Deus. Obedecendo a Deus, conforme Deus colocou, logo em seguida, que eles deveriam se lembrar de que eles eram criaturas e que Deus era o Criador. Eles deveriam guardar os limites estabelecidos pelo Deus que os visitava e que conversava com eles e que os orientava quanto à vida. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, para a gente prosseguir, é nesse sentido que devemos entender tantas genealogias na Bíblia. Nelas nós vemos a importância das ligações sociais por meio das quais Deus continuaria seu trabalho. Esse é um ponto importante.
a gente percebe que as Escrituras, elas são recheadas de genealogias, especialmente no Antigo Testamento, quando havia um povo específico dentre todos os povos. Quando Deus diz, olha, eu separei-vos os povos para serdes meus, toda a terra é minha, mas vocês me serão propriedade peculiar entre todos os povos da terra. E a Bíblia então vai apresentando as genealogias, vai mostrando quem que gerou quem que gerou quem, de quem veio quem. Isso é importante, vai nos mostrando o cumprimento do mandado social e vai nos mostrando que através do mandado social, Deus vai cumprindo o seu propósito nesta terra, de através de uma família, fazer com que em todas as nações da terra, em todos os povos da terra, haja famílias que o temam. Bem estabelecido isso no chamado de Abraão. Vamos então, irmãos, passar para um segundo tópico: a família e a sociedade. A família é a unidade básica para a esfera social da vida. O lar é a instituição mais importante da terra. A gente jamais pode subestimar o lar. É a instituição mais importante da terra. Quando Deus criou o homem, e é interessante isso, irmãos, Deus não precisava fazer isso. Ele já poderia ter criado homem e mulher a um só tempo com filhos pequenos, não podia? Se ele quisesse já criar assim, ele criou a terra madura. Quando ele criou Adão maduro. E aí a gente, só abrindo um parêntese aqui, né? Quando a gente vê os cientistas dizendo, não, porque a terra, para que ela chegue na idade que tem, para que ela tenha chegado no ponto que está, foram necessários milhões e milhões de anos, porque para que ela amadurecesse. Não foram não, irmãos. Deus criou a terra madura. Quando Deus criou a terra, Ele já criou a terra pronta. Ela não foi se desenvolvendo do nada, de uma força, de uma energia que formou uma primeira célula simples e que daí foi multiplicando, dando origem aos primeiros animais mais complexos até chegar ao homem. Não, a terra foi criada madura. Deus criou o homem maduro. Mas teve uma coisa que Deus não fez. Ele não criou homem, mulher e filhos ao mesmo tempo. Por quê? Deus queria desde o início ressaltar o valor da família. Vejam, o capítulo 2, versículos 19 e 20. Eu vou fazer a leitura, irmãos, por causa do microfone, né, para que, se houver alguém nos acompanhando em casa, né, possa acompanhar também as leituras. Gênesis 2, 19 e 20, o texto diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não foi esquecimento de Deus. Não, foi proposital. Deus deu a ordem ao homem. Aqui nós vamos ver depois, né, dentro do mandado cultural, o homem já nomeando a criação, já colocando a sua autoridade sobre a criação. Deus deu a ordem para o homem e fez questão de que o homem visse os animais criados aos pares, os animais criados em casal, o macho e a fêmea. E o homem foi percebendo isso e foi chegando à conclusão de que não havia para ele alguém que lhe correspondesse. E o homem começou a se sentir um pouco desconfortável. O homem começou a se sentir um pouco inadequado ali. Alguma coisa aqui está faltando.
todo animal criado tem o seu correspondente. Mas para o homem não havia uma auxiliadora que lhe fosse correspondente, que lhe fosse idônea. Aí vamos continuar então aqui, lendo agora o versículo 18 e depois a partir do 21. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus disse isso, irmãos, dentro dessa circunstância na qual ele permitiu que o homem também chegasse a essa conclusão. Deus já havia chegado a essa conclusão, desde sempre. Deus já sabia disso. E ele permitiu que o homem chegasse a essa conclusão, para que o homem pudesse valorizar de forma especial a criação que viria então. A partir do versículo 21, o texto diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí vem o ponto onde nós queremos chegar, mostrando para a gente a origem do mandado social, quando nós lemos a base daquela ordem de Deus, de homem e mulher se multiplicarem, serem fecundos e povoarem a terra. Por isso deixa o homem pai e mãe. Não havia pai, não havia mãe ainda, mas quando Moisés escreveu já havia pais e mães, já havia uma sociedade. Então Moisés, lá no Sinai, recebendo a revelação de Deus, do princípio, ele escreve e ensinando o povo de Israel, o preparando para possuir a terra prometida. Moisés está os orientando. É por isso que existe família. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, que também deixa seu pai e sua mãe. Eles se tornam uma só carne, eles coabitam, eles dormem juntos, eles vivem juntos e podem se multiplicar, e podem cumprir a ordem que Deus deu desde o início. Certo, irmãos? Então aqui, como as coisas começaram, e desde a origem, vemos que homem e mulher são idênticos na essência. Deus tirou uma costela do homem e ali formou uma mulher. Deus quis mostrar o seguinte: olha, é do próprio material, é da mesma essência. Homem e mulher são a mesma essência, assim como Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma essência. O Filho eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. A mulher sempre existiu no homem. Quando Deus criou o homem, Deus já criou o homem, macho e fêmea, e depois ele tirou do homem a mulher, e ali a mulher foi criada de uma forma que ela pôde se tornar mulher de forma independente, mas homem e mulher se tornam uma só carne, e ali mostram a unidade original criada por Deus. Os irmãos compreendem isso que eu estou falando? Dá para entender? Irmãos, então, na essência, não há hierarquia. A mulher não é de uma substância menos importante que o homem. A mulher não é de outro material, de outra matéria. Ela é da mesma matéria. E o Novo Testamento vai firmar isso, vai frisar isso quando diz o seguinte: assim como a mulher procede do homem, o homem também procede da mulher.
e tudo vem de Deus. A partir deste ponto, todo homem nascido, todo homem criado, veio por meio de uma mulher. O homem precisa da mulher para nascer. Assim como a mulher procede do homem, o homem procede da mulher. E tudo vem de Deus. Então, para Deus, o Novo Testamento vai deixar bem claro: homem e mulher possuem o mesmo valor. Não há hierarquia na essência. Há diferença de funções na vivência social. Há diferença de funções. Esse é um ponto que precisa ser bem entendido. E aqui então nós já chegamos numa situação bíblica teológica onde nós podemos afirmar que desde a origem, por essência, não existe machismo, não existe feminismo. Homem e mulher têm o mesmo valor diante de Deus, com diferentes funções. Assim como Deus é um em essência, com diferentes funções entre as pessoas da Trindade, na economia da Trindade. Correto, irmãos? É por isso que famílias alternativas não cumprem esse ponto. Famílias alternativas não formam uma só carne, com capacidade de procriação. Perdem o propósito para o qual Deus estabeleceu a família. O princípio, a base, a tese, aquilo que está forrando ali, a existência de família deixa de existir. Dois homens não procriam. Duas mulheres não procriam. Não são família. Não geram filhos. Se adotam, estão adotando filhos que foram gerados por um homem e uma mulher e deveriam ser criados por um homem e uma mulher. Porque Deus estabeleceu no início que a criança precisa ser criada num lar com um homem e uma mulher. É necessário isso para a formação da criança. Bom, vamos prosseguindo, irmãos. A família e a educação de filhos. Juntos, homem e mulher devem ensinar a moralidade verdadeira a seus filhos, com base na graça de Deus e no temor a Deus, preparando-os para desenvolverem relacionamentos saudáveis e se tornarem cooperativos na sociedade. Juntos, homem e mulher, um do lado do outro, o homem mostrando o lado masculino, a mulher mostrando o lado feminino, ambos mostrando a glória de Deus, e isso vai sendo transmitido aos filhos na vivência. Dentro de casa, os filhos vão percebendo o que é ser homem, o que é ser mulher, e eles vão aprendendo a moralidade verdadeira que não tem base no momento circunstancial da sociedade, que não tem base no momento intelectual da sociedade, naquilo que os filósofos, os formadores de opinião, antropólogos e por aí vai, estão dizendo. A moralidade verdadeira que tem base no que a palavra de Deus diz, na palavra revelada, na graça manifestada, no temor de Deus, e assim os filhos devem ser preparados para se tornarem cooperativos na sociedade, formando uma sociedade saudável. Irmãos, está muito claro e eu afirmo de novo, por que é que a nossa sociedade está degenerando?
por que é que a nossa sociedade está se degenerando? O mandado espiritual não tem sido a base, o que reveste tudo, e o mandado social não tem sido cumprido como prescrito por Deus. Os irmãos concordam comigo? A sociedade vai se degenerando, vai perdendo referências. A sociedade vai perdendo pontos que eram para ser muito bem estabelecidos desde o começo. E começa a deslizar, a escorregar em pontos básicos, que são fundamentais. E é por isso que hoje em dia tem tanta variedade, e tanta insegurança, e tanta opinião, o que não tem ajudado a construir uma sociedade mais forte, pelo contrário, tem minado a sociedade. Vejam, lá em Tito, capítulo 2, olha o que a palavra de Deus vai dizer para os cristãos que devem fazer diferença através da família, que devem influenciar o mundo por meio de suas famílias. Tito 2, a partir do versículo 11, o texto diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E esse todos aqui, irmãos, todos sem distinção e não todos sem exceção. Sem distinção, como assim? A graça se manifestou salvadora aos servos, se manifestou salvador aos moços, aos maridos, às mulheres, aos novos, aos velhos, conforme os versículos anteriores falam, citando diversas situações de vida, homens jovens, homens idosos, mulheres jovens, mulheres idosas, servos, patrões, e por aí vai. Então, chega no versículo 11 e fala, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a todas essas classes. São chamados para servir a Deus, pessoas sem distinção, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus possam viver no presente século. Para eles era o século I da era cristã, para nós o século XXI da era cristã. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sensatamente, justamente, piedosamente. A graça de Deus se manifestou salvadora para nos educar, e salvando-nos, nos educa, nos faz renegar a impiedade e as paixões mundanas, que de outra forma imperam na vida. Paixões mundanas, que vão imperar, e que vão fazer as pessoas quererem criar alternativas diversas, mas para os que foram alcançados pela graça de Deus, é diferente. Eles renegam a impiedade, renegam as paixões e vivem no tempo, no momento, na sua geração, de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A gente vive aqui com os olhos nos céus. O cristão vive nessa terra olhando para a glória, buscando e vivendo a glória de Deus, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, e os filhos devem ser ensinados a olharem para o alto junto com os pais, e buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, viver de acordo com a vontade de Deus.
o verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós. Esse Jesus, de quem esperamos a manifestação, ele se deu por nós. Olha aqui, irmãos, o prosseguimento do texto, muito importante, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Faz coro, ecoa o que foi dito lá em Êxodo, lá atrás, quando Deus diz: eu sou o Deus de toda a terra é minha, mas vocês serão minha propriedade peculiar. Lá em Êxodo, Israel, o povo étnico de Israel. Aqui no Novo Testamento, a igreja, pulverizada em todas as nações, vai ser um povo exclusivamente de Deus, com base nas famílias, que aprendem a servir a Deus, a viver para a glória de Deus dentro de casa, e que são preparados para criar outros lares, que vivam para a glória de Deus. Um povo exclusivamente de Deus, zeloso de boas obras, que aguarda a manifestação do Senhor Jesus Cristo, com os pés na terra, e os olhos, a mente, a cabeça nos céus. A família e a educação de filhos. Os nossos filhos devem ser educados dentro de casa, para serem socialmente pessoas que façam essa diferença, viverem no presente século de forma sensata, justa e piedosa, de acordo com os juízes desta terra, de acordo com os pensadores desta terra, não, de acordo com a graça que se manifestou salvadora e que educa para que reneguemos a impiedade e as paixões mundanas. Correto, irmãos? A gente vai percebendo, né, como que as coisas vão acontecendo. Os propósitos de Deus. Deus quer que a família da aliança seja uma unidade de fé, uma unidade de pensamento, uma unidade de propósito, e não apenas um grupo de indivíduos morando debaixo do mesmo teto. Uma unidade de fé, unidade de esperança, unidade de propósito. E não apenas indivíduos que moram na mesma casa, comem à mesma mesa, dividem responsabilidades ali à medida que crescem, contas, afazeres domésticos. Deus não quer que a família da aliança seja uma república. Deus quer que a família da aliança seja uma unidade. É importante nós entendermos, irmãos, que essa unidade deve refletir também a Trindade. Deve refletir a Trindade. Abra sua Bíblia, por favor, em João 17. Irmãos, vejam o que diz João 17. Entendam, aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo em ambiente de igreja, porque a comunidade dos discípulos ali era um tipo de igreja, um modelo de igreja, onde pessoas de famílias diferentes estavam juntas, mas a gente vai chegar no ponto da família. O Senhor Jesus estava orientando os seus discípulos a viverem em unidade, e é apenas vivendo esta unidade
que os discípulos conseguiriam representar ao mundo o amor do Deus triuno. João 17, a partir do versículo de número 20, até o 23. Olha o que o texto diz. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. É a oração do Senhor Jesus, orando por mim e por você. Aqui ele orava por nós. Eu não rogo apenas por estes que estão aqui, mas por todos os que vierem a crer, mediante a palavra, a fim de que todos sejam, o que, irmãos? Unidade. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Aqui o texto traz uma mensagem de profunda honra para aqueles que são servos de Deus. Assim como o Pai é no Filho, o Filho no Pai, também sejamos nós neles, no Pai e no Filho. Que façamos parte, vivemos em unidade com o Pai e o Filho, e entre nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, percebam aqui que o Senhor Jesus Cristo, na sua oração, está falando da unidade dentro da igreja, dentro do corpo dos discípulos, que é a igreja. Essa unidade, ela vai ser ressaltada também no capítulo 13, se você puder voltar para o capítulo 13 do mesmo Evangelho de João. E essa unidade, ela vai estar atrelada a uma aplicação, vai mostrar que, em havendo esta unidade, aqueles no mundo que hão de ser chamados por Deus, hão de crer. Correto, irmãos? A fim de que o mundo creia. O mundo vai crer quando vir, observar essa unidade, a fim de que o mundo creia. Famílias espalhadas por toda a face da terra, em ti serão benditas todas as famílias da terra, vivendo em unidade, se unindo na igreja, sendo o fermento da sociedade. E à medida que essas famílias vivem em unidade, aqueles que Deus há de chamar do mundo hão de crer e serão acrescentados. E o propósito de Deus estabelecido lá em Abraão continuará sendo cumprido. Veja o capítulo 13, os versículos 34 e 35. Assim diz o texto: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vejam que aqui o texto fala de forma mais específica acerca do amor, embora ele esteja também no texto que nós lemos ali em João 17, e vai mostrar mais uma vez que nisso o mundo vai conhecer os discípulos de Cristo, através do amor. Mas esses discípulos que devem fazer o mundo ver a graça de Deus, eles são formados não na igreja, eles são formados na família. A igreja, na formação dos discípulos, tem papel secundário. O papel primário é a família, dentro de casa. Vejam Salmo 128, e aqui então a gente vai chegar na base. Salmo 128,
Olha como o texto diz, é bem conhecido o texto: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Esse que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, vai ser abençoado na sua vida particular. Ele vai procurar constituir família. Ele vai buscar, em obediência a Deus, constituir família conforme Deus prescreveu. A esposa desta pessoa, no interior da casa, vai ser como videira frutífera. Os filhos como rebentos da oliveira, à roda da mesa. O ambiente familiar, pai, mãe, filhos reunidos, um homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, pastoreando sua família, comendo do trabalho das mãos e mostrando isso para os filhos, mostrando isso para a esposa, juntos ali, reconhecendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do nosso Deus. O homem, a sua esposa, sendo felizes em Deus, mostrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Tudo te irá bem. Não quer dizer que tudo acontecerá conforme a sua vontade sempre, mas que tudo cooperará para o propósito de Deus de nos tornar mais e mais semelhantes ao seu Filho, dia após dia, nos moldando à estatura, à plenitude, à perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Os filhos vão percebendo isso, os filhos vão olhando, e o texto então diz: olha, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É desse jeito que o homem que teme ao Senhor é abençoado, é desse jeito que você é abençoado, meu irmão, que nós somos abençoados quando tememos a Deus e andamos nos seus caminhos. E veja o que o texto diz: o Senhor te abençoe desde Sião, o lugar da sua habitação, desde o lugar onde é o templo, um lugar onde naquele momento histórico representava a habitação de Deus, desde os céus para nós, desde a habitação de Deus, os céus, que Ele nos abençoe e que nós vejamos a prosperidade do seu povo nos dias da nossa vida. A prosperidade do povo de Deus, de Jerusalém aqui, é o povo de Deus, espalhado pela terra, que nós vejamos os filhos dos nossos filhos, e paz sobre o Israel de Deus, sobre a igreja de Deus. A partir de onde, irmãos? A partir de qual instituição básica? Família. Começando na família, e Deus fala: olha, famílias vivendo assim, Jerusalém vai ter paz. Famílias vivendo assim, Israel vai ter paz e prosperidade, a igreja vai ter paz. Então vamos voltar aqui, irmãos, para o nosso estudo, a família e a educação de filhos. Esse amor, essa unidade deve ser vivenciada nos lares, dentro dos nossos lares. Nós devemos vivenciar isso para a glória de Deus, e os filhos devem crescer nesse ambiente. Deus espera que a família da aliança reflita a unidade familiar divina em seu seio, através do amor. Assim, conforme diz o Salmo 128, os membros dessa família desfrutarão estabilidade e segurança para a edificação da própria vida, da igreja e da sociedade. Começa na casa, replica na igreja, replica a partir da casa e da igreja, na sociedade. Esse ambiente de unidade em amor
prestem atenção nisso, nós vamos encerrar este tópico. Esse ambiente de unidade em amor não se constitui em mero sentimentalismo. Entendam isso, irmãos. A família da aliança não precisa e não deve simplesmente manifestar qualquer tipo de amor. Não, nós amamos uns aos outros aqui dentro de casa. Nós damos a vida uns pelos outros. Se alguém mexer com um na rua, vai todo mundo defender. Não, não é mero sentimentalismo, mas compromissos mútuos assumidos, tendo como base a revelação de Deus. É essa que deve ser a unidade familiar da família da aliança. Voltando para João capítulo 14, esse amor, primeiramente a Deus, e que deve ser manifestado na família, está descrito neste pequenino versículo, que todos nós devemos memorizar, João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos falar juntos este versículo, irmãos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor, ou a unidade em amor dentro da família da aliança, não é mero sentimentalismo. É compromisso assumido como base, tendo como base a revelação de Deus. Uma família em unidade amorosa, com base na revelação de Deus. Vamos prosseguir. A família unida em uma cultura individualista. A família unida em uma cultura individualista. Individualismo, egoísmo e responsabilidade são marcas da sociedade contemporânea. Isso é visível a todos nós, e isso é descrito na Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, nós não vamos ler por causa do tempo, mas 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, o texto diz: nos últimos tempos os homens serão, e o que está descrito lá, pode ser resumido aqui, em pecados marcados pelo individualismo, o egoísmo e a irresponsabilidade. Irmãos, e nessa sociedade individualista, egoísta e irresponsável, especialmente diante de Deus, tá bom, irmãos? Especialmente diante de Deus. Às vezes alguém ouvindo isso vai questionar: não, a minha família é muito responsável. Pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus estão na maior das irresponsabilidades, que é viver a vida à parte de Deus. Essa é a maior das irresponsabilidades. Nos últimos tempos, vivendo à parte de Deus, os homens serão individualistas, egoístas e irresponsáveis, ainda que socialmente responsáveis e aceitos. E esta marca deve ser combatida pela modelagem e nutrição dos filhos na unidade da família. Dentro de casa, nós precisamos combater o individualismo, o egoísmo, a irresponsabilidade e mostrar para os nossos filhos que nós somos mais do que nós mesmos, nós somos parte de uma família. Dentro de casa, nós somos uma família ali, pai, mãe e filhos. Na igreja, somos uma família maior. Nós devemos mostrar para os nossos filhos que nós não devemos viver de forma egoísta e nem de forma irresponsável diante de Deus. Deus espera isso de nós.
de cada um de nós. Deus nos chama para sermos santos antes de nos chamar para sermos felizes. Temos que ensinar isso para os nossos filhos. Deus nos chama para ser santos antes de nos chamar para ser felizes. Daqui a pouco vamos falar sobre casamento. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles não devem se casar para ser felizes. Casamento não faz ninguém feliz. E nós não devemos nos casar para fazer o outro feliz, nós não temos essa condição. Nós devemos casar para ser santos e para trabalhar a santidade de Deus na vida do nosso cônjuge e na nossa família. Deus nos chama para ser santos, Deus nos chama para ser servos responsáveis uns pelos outros, Deus nos chama para viver em unidade com Ele e com os outros, dentro da família, no primeiro momento, e dentro do seu povo, num segundo momento. Irmãos, um esclarecimento aqui neste ponto. Unidade é diferente de uniformidade. Deixa eu falar de novo aqui. Unidade é diferente de uniformidade. Individualismo é diferente de individualidade. Vocês conseguem perceber isso? Fazer a diferença? Unidade é diferente de uniformidade. E individualismo é diferente de individualidade. Nós não devemos criar os nossos filhos para que eles sejam iguaizinhos a nós. Os nossos filhos terão a sua própria personalidade, correto, irmãos? Às vezes eu vou gostar de uma cor e meu filho vai gostar de outra cor. Não é? Às vezes o pai vai ser cruzeirense ou atleticano e o filho vai ser o... Acontece. Não acontece, Toninho? Pois é. Então, unidade é diferente de uniformidade. Deus não está nos chamando para dentro de casa, a gente ser igual numa escola, né, militar, todo mundo com o mesmo uniforme direitinho, do mesmo jeito. Não. Isso não é unidade. Isso é uniformidade. Nós podemos ser unidos, respeitando a nossa individualidade, sem sermos individualistas. Correto, gente? A riqueza da variedade é bênção de Deus. A riqueza de sermos diferentes é a bênção de Deus, mas dentro do estabelecido por Deus. Sermos diferentes dentro dos limites estabelecidos por Deus é bênção de Deus. A gente vai se alegrar ao ver os nossos filhos conseguindo fazer coisas que nós nunca fizemos, alcançando alvos que nós não conseguimos alcançar. Nós vamos ser felizes. Eu fico feliz quando vejo às vezes que a minha esposa me completa naquilo que, se não fosse ela, ficaria uma grande lacuna dentro de casa, e ela vai e supre ali. Eu não vou ficar com ciúmes dela, com inveja dela, não, eu que tinha que fazer, ela que está fazendo, não, eu vou agradecer a Deus, Deus obrigado, porque o Senhor me deu uma esposa para me completar, para ser bênção na minha vida, para fazer aquilo que eu não teria condição de fazer, os nossos filhos, os irmãos entre si. Então, irmãos, é a mesma coisa que diz em Romanos 12, versículos 3, 4 e 5, que fala que nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Um é mão, outro é pé, um é olho, outro é boca, um é ouvido, cada um tem uma condição, e juntos vamos formar um todo muito maior do que as partes separadas. É isso que Deus quer, é esse o peso da unidade. Não é a uniformidade, todo mundo vai ter que vir na igreja com essa roupa, todo mundo vai ter que vir na igreja desse jeito. Não, chega um que é de um jeito, outro que é de outro, mas todos servindo a Deus. Um que é mais falante, um que é mais calado, um que é mais racional, um que é mais emocional.
um que é mais subjetivo, outro que é mais objetivo, e ali a gente vai se completando. Unidade diferente de uniformidade, individualismo diferente de individualidade. A família unida em uma cultura individualista. Isso não quer dizer que as nossas diferenças serão abolidas, não. Mas que as nossas diferenças contribuirão para a unidade. E a unidade será fortalecida numa família unida, não uniforme, onde não há individualismo, mas há individualidade, e onde o todo é muito maior que as partes, assim em casa e replicando na igreja, para a glória de Deus. E numa sociedade ideal, será no céu, né? Seria, vamos dizer, na terra não houvesse a queda, numa sociedade ideal, replicando no mundo como um todo, o homem dominando a terra, se expandindo, e essa sociedade ideal, onde tudo para a glória de Deus, onde a individualidade se une para formar uma unidade, e ali o homem vai se maravilhando e se alegrando em ver Deus agindo. Então essa união única do casamento, que gera filhos, que serão irmãos, deve ser mostrada de todas as formas possíveis aos pais, para os filhos, na família da aliança, para que os filhos usufruam da bênção do amor fraternal, se amem ali, haja um amor onde cada um respeite o outro, cada um entenda a diferença e ajude o outro nas suas deficiências e seja ajudado pelo outro nas deficiências dele mesmo, e onde os filhos tenham um modelo de casamento conforme planejado por Deus, onde o pai é diferente da mãe, mas juntos eles são muito mais fortes do que se estivessem separados, e na diferença deles, eles são muito mais fortes, e por isso Deus planejou que fosse homem e mulher. Todo esforço deve ser feito para desenvolver o vínculo que é colocado na família pelo casamento e pelo nascimento. É parte do mandado social. Os filhos se amarem como irmãos, amarem os pais se amarem e amarem os filhos, respeitando as diferenças, mas mantendo a unidade. Ok, irmãos? Dá para entender esses pontos aqui? Vamos avançar? Aqui então, fica de lado, né, todo e qualquer, como a gente adiantou lá no começo, machismo, feminismo, autoritarismo, assim como outros ismos congêneres, né, da mesma natureza, que não devem ser aquilo que faz a diferença dentro de casa. O que faz a diferença dentro de casa deve ser a palavra, e não algum tipo de ideologia. É a palavra de Deus, é a cosmovisão trazida pela palavra de Deus que deve fazer a diferença. E dentro então da palavra de Deus deve haver respeito uns pelos outros, e esse respeito deve ser ensinado e vivenciado na família da aliança. Respeito. Irmãos, isso é muito importante. O respeito, a cortesia, onde há linguagem de amor, onde há tratamento com educação, onde o pai fala palavras de amor para a esposa fala palavras de amor para o marido, os pais falam palavras de amor para os filhos falam palavras de amor para o pai, e que isso seja o ambiente do casamento, o ambiente da família, um ambiente de amor, um ambiente de respeito, um ambiente de cortesia, e os filhos cresçam neste meio, aprendendo a viver desta forma.
A gente pode dizer, irmãos, que Deus nos respeita o homem? O que os irmãos acham? Gente, Deus nos respeita. Tanto nos respeita que a imutabilidade dele é um respeito a nós também. Ele decide não mudar com relação ao seu tratamento para conosco. Ele diz, olha, é assim que eu vou tratar vocês podem ter segurança nisso. Correto, gente? Isso é respeito. Ele não muda as regras do jogo, com o jogo em andamento. Não. Ele fala assim, meu filho, eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que viva você e a sua descendência. Eu estou te propondo aqui, estou te mostrando o caminho da vida, o caminho da morte. Escolhe a vida. Ele não muda as regras no meio do jogo. Irmãos, Deus nos respeita. E nós aprendemos o respeito com Deus, nos respeitando. Veja o Salmo 103. Abra sua Bíblia no Salmo 103. Versículo de número 14. Vamos ler juntos o versículo, irmãos? Salmo 103, versículo 14. Leiamos. Como um pai se compara... perdão, estou lendo 13. Vamos ler o 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Olha, o texto está mostrando o seguinte, olha, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Veja o que diz o versículo de número 10. Vamos ler juntos também. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se Ele nos tratasse segundo os nossos pecados e nos retribuísse segundo as nossas iniquidades, qual que seria o nosso fim, irmãos? Seríamos fulminados diante da presença de Deus. É essa ideia de quando alguém via Deus no Antigo Testamento, ouvia a glória de Deus, olha, eu vou morrer. Eu vi Deus, o profeta Isaías, eu sou um homem impuro e os meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos, eu estou desintegrando, ai de mim, ai de mim. Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, Ele decidiu nos respeitar, por assim dizer, e nos tratar de acordo com a graça que se revela nas Escrituras e nos mostra o seu caminho. Devemos respeitar a Deus pelo que Ele é. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nós devemos respeitar a Deus pelo que é, a glória que é devida ao seu nome, entendendo que Ele é Deus e Ele, por ser Deus, Ele deve ser respeitado de modo diferenciado, e devemos respeitar uns aos outros, a começar dentro do seio da família. Filipenses 2, versículos 1 a 4, e irmãos, eu vou correr por causa do tempo, não vou ler os textos, são textos muito importantes, mas o texto de Filipenses 2, 1 a 4, fala que nós devemos considerar um ao outro superior a nós mesmos, que não devemos tratar um ao outro com vanglória, com soberba, mas com humildade, devemos sempre olhar para o outro com respeito. Os pais devem tratar os filhos com respeito dentro do lar, com autoridade, não com autoritarismo. É muito diferente uma coisa da outra. Os pais da família da aliança respeitam os filhos,
conversam com os filhos, se necessário for, pedem desculpas aos filhos. Não é vergonha para um pai que erra pedir desculpa para o filho, porque nós erramos também, não erramos, irmãos? E quando nós pedimos desculpa para os filhos, nós estamos ensinando humildade aos nossos filhos, estamos mostrando para eles que nós também somos falhos e carecemos do amor de Deus. Tratar os nossos filhos com gentileza, ensiná-los a tratar os outros com gentileza, a tratar a nós como pais com respeito que os pais merecem e devem ser tratados, tratar os irmãos com respeito, ensinar os nossos filhos na sociedade, na igreja, tratar com respeito os líderes, os idosos, os professores da escola dominical, os presbíteros, os diáconos, ensinar os nossos filhos a respeitá-los, ensinar os nossos filhos na sociedade, a respeitar uns aos outros, a respeitar mulheres, a respeitar idosos, a respeitar crianças, autoridades, professores, pessoas com necessidades especiais, vulneráveis em geral. Os pais devem ensinar na família da aliança o mandado social, e isso inclui respeito, cortesia. Dentro da sala de aula, um filho da família da aliança deve ser reconhecido pelo respeito com que trata o professor. Os pais devem mostrar, olha, é autoridade sobre a sua vida. E os filhos devem ver isso nos pais, ao tratar com respeito cada ser humano, porque cada ser humano foi criado à imagem de Deus, e esse simples fato mostra que cada ser humano é merecedor de respeito, seja ele um mendigo, ou seja ele uma autoridade na nossa sociedade. Isso precisa ser aprendido dentro de casa. Irmãos, vou caminhar então rapidamente para o fim. Nós temos alguns pontos importantes, mas de certa forma eles também foram mencionados ou levantados, no decurso do estudo. A família unida até o fim. A família unida até o fim. Marido e esposa devem expressar na família, para conhecimento e segurança dos filhos, que estão unidos por toda a vida, ligados pelo amor e unidos pela aliança. Correto, gente? Pais da aliança não devem brigar dentro de casa e falar de separação, falar de divórcio, principalmente diante dos filhos. Falar que vai embora de casa, isso nunca deve acontecer. Marido e esposa devem expressar, e os filhos devem estar certos disso, que eles estão unidos ali para o que der e vier. O pai do lado da mãe, a mãe do lado do pai, unidos pelo amor e pela aliança. A aliança de casamento deve ser uma união maravilhosa e duradoura, que reflete o amor eterno de Deus para com seu povo. É o Deus que disse no livro do profeta Jeremias: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Amor eterno. Dentro do casamento, até o fim. O divórcio não é uma opção para a família da aliança. Correto, irmãos? O divórcio não é uma opção para a família da aliança. Não deve ser cogitado. E os pais têm o dever de preparar os filhos para um casamento duradouro, ensinando para os filhos e exemplificando no próprio lar que o casamento é uma união vitalícia. Os pais devem ensinar isso para os filhos. O casamento, uma união vitalícia. Vamos prosseguir. Preservando a unidade da família criada por Deus em um mundo de diversidade. Primeiro ponto, os filhos devem ser ensinados que sua diferenciação sexual é da vontade de Deus. Os filhos devem ser ensinados que sua diferenciação sexual é da vontade de Deus.
Menino não escolhe ser menino e menina não escolhe ser menina. Deus fez menino, menina. Deus fez menino, menino. E Deus fez menina, menina. É vontade de Deus, é anatômico, é fisiológico. Os filhos devem ser ensinados que isso é vontade de Deus. Os filhos devem ser ensinados sobre sexo dentro de casa. Devem aprender que o marido tem um órgão sexual que produz uma semente, e esse órgão pode ser colocado no corpo da mulher, a qual foi feita por Deus para ser companheira sexual do homem, com ovários que possuem ovos que podem ser fertilizados e se tornarem bebês. Precisamos falar isso para os nossos filhos, ensiná-los, pouco a pouco. À medida que eles vão crescendo em maturidade, a gente vai acrescentando detalhes, mas eles precisam saber para que serve, como que o bebê é colocado na barriga da mulher, quando isso pode acontecer, como isso acontece. Os nossos filhos precisam saber destas diferenciações sexuais e como elas devem ser aplicadas. Irmãos, e as crianças que forem apropriadas e amorosamente instruídas sobre suas diferenças sexuais e o propósito de Deus para estas diferenças, podem ser conduzidos a ver a maravilha e a beleza em sua orientação sexual, apreciando, protegendo, mantendo puros os aspectos sexuais de suas vidas. Nós precisamos mostrar, especialmente nos nossos dias, onde tantas vozes têm se levantado para defender outras formas de enxergar a vida, que essa é a forma que Deus fez e é a forma perfeita. A diferenciação sexual é da vontade de Deus. E um segundo ponto, então, para a gente finalizar: os filhos devem ser ensinados sobre a beleza e as emoções do namoro. A gente precisa ensinar os nossos filhos sobre o namoro, mostrando para eles, à medida que eles vão crescendo e vão sentindo um impulso para o namoro, à medida que vão ficando maduros, e esse impulso vai mostrar a capacidade de procriação, para cumprimento do mandado social de povoar a terra e de viver para a glória de Deus. Os pais devem mostrar para os filhos que eles possuem uma consciência, foram criados à imagem de Deus e são muito mais que hormônios que agem mediante instinto e que precisam viver a vida de acordo com as instruções da palavra. Não são simplesmente hormônios que agem por instinto, eles têm uma orientação na palavra, e essas orientações vão subjugar os hormônios. Os nossos filhos precisam entender que o namoro é uma preparação para o casamento. E eles devem entender que, especialmente, os filhos da aliança devem avaliar a fé daqueles que são cogitados para o casamento. A grande linha divisória da raça humana é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a vida que é vivida de acordo com sua vontade. Os filhos da aliança devem entender que não existe diante de Deus namoro entre cristãos e não cristãos. Nós fazemos parte de um propósito maior. O propósito maior não é seguir os nossos impulsos sexuais. O propósito maior não é nos unir em aliança com alguém que me chamou a atenção e despertou o meu sentimento. O meu propósito maior é viver para a glória de Deus. É fazer a vontade de Deus. E quando este for o meu propósito maior, Deus vai suprir as outras áreas da minha vida. Pessoalmente, relacionalmente,
Deus vai suprir. Irmãos, aqui então o mandado social, e vimos algumas implicações deste mandado, citamos outra pelo menos, como a questão do aborto, falamos sobre casamento, sobre a questão sexual, sobre a preparação para a vida em sociedade, enfim, a gente pode perceber que o mandado social é muito abrangente. E a gente finaliza mais uma vez ressaltando que a degeneração da sociedade de nossos dias está claramente ligada à forma como a sociedade em geral tem lidado com esse mandado. Como a sociedade tem lidado com o mandado social. E isso tem dado o seu fruto e mostrado que tem causado mais dor, mais sofrimento do que alegria, do que prazer. Que como família da aliança, façamos a nossa parte, irmãos. Nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos fazer com que as coisas aqui nessa terra sejam um novo Éden, mas podemos influenciar, ter uma realidade diferente na igreja e chamar para viver para Deus aqueles que Deus há de acrescentar na sua aliança e continuarmos sendo o fermento da sociedade, sendo sal da terra e luz do mundo. Amém, irmãos? Alguma pergunta, alguma palavra? Sim, William. Uai, ô Willi, eu entendi a sua palavra, vou começar com a última, né? Se você quiser que ela aprenda fora de casa, então não ensine. Mas a gente que é pai de menina, dá vontade de não ensinar e de que ela não aprenda fora também, né? A gente sempre pensa nas filhas como a menininha do papai, né? É desse jeito. Mas quando você fala de político, você fala político cristão? O político cristão, William, ele tem o seu primeiro compromisso com o seu Senhor. E ele precisa, onde ele estiver, proclamar a sua fé. E proclamar os seus valores e princípios e quais são as fontes nas quais estão firmados os seus valores e princípios, né? Então, um político hoje, nos nossos dias, cristão, precisa ser muito crente e ter muita firmeza. E eu creio assim, que é necessário que haja políticos cristãos para serem esse sal e essa luz nesses meios hostis, né? Que não são fáceis, mas existe a necessidade de a gente influenciar. É o meu ponto de vista. Se a pessoa tem um chamado, eu não falo líderes cristãos, né, pastores, eu digo cristãos que têm um chamado político, eles devem atender ao seu chamado, mas eles precisam ser cristãos de verdade.
e entenderem que não vai ser um meio fácil, vai ser um meio muito hostil, e eles estão correndo riscos em todas as áreas da vida, né? Quem quebra, indo para a segunda pergunta, né? Quem quebra uma lei de Deus, seja um cristão ou não cristão, vai responder por esta quebra. Os mandados são para a humanidade, anteriormente à queda, né? Quando Deus estabeleceu o ser humano, Deus estabeleceu os mandados. Em Cristo, a igreja, ela tem a condição de cumprir o propósito original de Deus, mas aqueles, com a força do Espírito Santo, né? Mas mesmo aqueles que não são compromissados, não são comprometidos com a fé, em cada quebra da lei de Deus, eles vão somando punições, vão somando falhas e somando débitos que deverão ser respondidos diante de Deus no dia do juízo. Exatamente. E entendendo o seguinte, a gente não vai nunca conseguir fazer com que o Brasil seja a república teocrática do Brasil. Não, não é. É a igreja que tem que fazer essa diferença e mostrar para o mundo, né? Em cada nação onde estiver, a igreja é o reino de Deus. Aqui não vai ser os céus. O mundo jaz no maligno, mas a igreja está aqui para fazer a diferença. E a gente tem que entender isso. A tendência é que o mundo vá se afastando do Senhor a passos largos, mas a igreja precisa manter essa luz acesa e mostrar a diferença que é ser povo de Deus e não ser povo de Deus. E Deus está no controle, certamente, descansar na soberania de Deus. Vamos orar, irmãos, para a gente finalizar então o nosso estudo. Senhor, obrigado pela instrução da sua palavra. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que a nossa segurança, conforme foi ressaltado agora, para fechar esse estudo, a nossa segurança não está nos príncipes e nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sabemos, ó Deus, que a vida continua, e continuando a vida, o Senhor tem os seus vocacionados para agirem na família, na igreja, na sociedade, e o Senhor vai usá-los como instrumentos teus para refrear a maldade, como instrumentos do Senhor, ó Deus, para, até onde for propósito do Senhor, proclamar, ó Deus, e reverberar a sua palavra. Mas, acima de tudo, nós entendemos, Deus, que a igreja do Senhor é o instrumento, é a agência que o Senhor utiliza para trazer, ó Deus, para a humanidade os seus propósitos, Pai. Ajuda-nos a descansar em Ti e a viver para Ti. E que, vivendo para o Senhor como homens, possamos, ó Deus, pastorear nossas esposas, nossos filhos e ensinar para eles viver em aliança com o Senhor. E despertar no coração deles o propósito, ó Pai, de, ao estabelecer os seus próprios lares, suas próprias famílias, o fazerem para a Tua glória, para cumprirem
o mandado espiritual, o mandado social e o mandado cultural. E que em tudo o nome do Senhor seja exaltado na nossa vida, Pai. E nós queremos sim descansar em Ti. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Obrigado porque o Senhor não espera de nós mais do que podemos oferecer, mas também não espera menos. E nós precisamos agir com prudência e responsabilidade diante do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a cumprir o que o Senhor espera de nós e dá-nos forças para prosseguirmos. Em nome de Jesus. Amém.